Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro, bom dia, nada disso, boa tarde. Bom dia, até eu aprender, né, que o programa foi para tarde, mas é isso aí. Até um amigo querido, acho que foi o Aibinda que disse: Fernando, bom dia o dia inteiro, é verdade, mas eu prefiro boa tarde. Quero mandar um abraço para Paula Ranieri, para Denise Guzmán, para Wanda Fernandes, para Selma Cardoso, abraço grande a todos vocês. Hoje é um dia, tá um dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, tá friozinho, né? Até dentro de casa tá friozinho. Para nós que estamos acostumados ao calorão do Rio de Janeiro, mas hoje está um dia meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, parecendo até que está lamentando realmente, né, a perda de alguns entes queridos, são muitos. Eu gostaria de começar o programa de uma forma bem mais alegre, mas na realidade nem sempre isso é possível, e a gente deixaria de ser humano se não fosse dessa forma. Não é? Porque afinal de contas a gente sente aqueles que partiram, como essa querida amiga que eu vou mostrar para você aqui, homenagear, que é a nossa querida Daisy Lucide, né? Uma extraordinária atriz, fantástica amiga, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, né? No programa da TV Rio, há muitos anos atrás, nos anos 80, nós tínhamos lá o Rio, Gente por Gente do Rio, não é? E uma vez por semana a gente recebia na TV Rio, né? Recebia, o programa era diário, mas a gente recebia, se não me falha a memória, às quartas-feiras, a Daisy e as suas debatedoras do programa Alô Daisy da Rádio Nacional. E daí criamos uma amizade que nunca acabou, inclusive muito antes também com o Luiz Mendes, e na época nosso colega do Sistema Globo de Rádio, lá nos anos 70, né, foi das primeiras pessoas a fazer o programa de casa, né, que ele eventualmente fazia. É por isso que também mais tarde demos a nossa querida Daisy Lucide o título de confreira da Confraria dos Amigos do Rádio, confraria essa que eu sou patrono, não é? Na época o presidente até era, se não me falha a memória, ou o Baltazar ou o Fernando, não me lembro bem. O fato é que ela sempre nos prestigiou, sempre foi muito feliz e, de certa forma, deixa uma saudade imensa, né? Então, eu gostaria de começar esse programa dessa forma, homenageando a Daisy Lucide, não só a Daisy Lucide, porque tenho mais um colega que se foi, eu até botei aqui no celular, vou tomar carona, tá vendo nessa foto aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês de uma forma que vocês vejam. Olha, desculpe, aconteceu eu apertei no lugar errado, tá aqui, ó, esses dois aqui, um tá conosco ainda, com certeza, espero que continue, mas o que é o Jorge da Mata, mas o de camisa listrada aí é o Sinésio, grande operador de rádio, uma figura fantástica e que apareceu muito no programa do nosso querido Pedro Augusto, né? Aparecia fazendo papel de gay, né? Mas foi algo bastante interessante, né? Pegou, muita gente achava que realmente ele era gay, na verdade ele era um radioator, né? Além de grande operador de rádio. E infelizmente também se foi vítima da Covid, não só ele, como a Daisy Lucide também. E no final, no início do dia de hoje, eu também tive uma notícia que nos preocupa a todos, que você já sabe que 2 se foram, o Canásio está enfrentando a doença no respirador, o Roberto Canásio, que foi meu colega na época da Manchete, depois mais tarde na Rádio Tupi. Vamos torcer, vamos orar para que ele possa realmente superar, né? E na verdade sabemos que ele está nessa luta, está no respirador, há perspectivas que melhore, Deus permita que sim. E aí eu telefonei para saber do Jimmy Hall,
que também brilhou no programa Baú da Tupi, foi nosso colega na Tupi, mas o Jimmy foi meu colega muito antes do início, lá no início do SBT aqui no Rio de Janeiro. Antigamente era pouco depois que virou de TBS para o SBT. E o Jimmy, há 2 dias eu liguei para ele e ele me disse que estava mal mesmo de Covid-19, né? Não havia feito o teste, mas na UPA informaram, ele fez um raio-x e deu uma infiltração no pulmão e tal, mas mandaram para casa. Aí quando foi hoje pela manhã, eu liguei para a Luciana Sargentelli, que é a mulher dele, né? Filha do saudoso Sargentelli, né? E na verdade ela disse que estava internando na UPA aqui da Tijuca, já indo para o oxigênio. Então realmente foi um dia que é inevitável você imaginar que a gente vá superar isso na medida das nossas possibilidades, mas nunca é bom, nunca é uma coisa boa você ter uma notícia dessas, né? Porque a gente se apega às pessoas e é bom se apegar, né? Quero mandar um abraço para o Eduardo Moura, né? Nosso querido amigo do site Audiência Carioca, que eu inclusive vejo sempre para me atualizar das coisas que estão acontecendo com os radialistas, com os artistas. Quero mandar um abraço para o Serginho JJ, Serginho Jiu-Jitsu, meu filho, que eu tenho 2 filhos faixa preta de Jiu-Jitsu, o Serginho, que é bem mais antigo, e o antigo, que é o primeiro, é o primogênito, e o segundo, que é o Marcelo também, Piuí, né? Então o Serginho está sendo gentil, dizendo que com esse friozinho nada é melhor do que ver o programa do Fernando Sérgio. Então, na verdade, é isso. Quer dizer, César Romero também está vendo a gente. César Romero, que é o diretor diretor social da querida Estação Primeira de Mangueira, né? Então é isso, a gente vai ter alguns papos aqui. Daqui a pouco eu vou trazer a Paulinha. Se duvidar, eu vou até ligar para ela enquanto eu estou conversando com você, porque o programa é assim mesmo, né? Outro dia eu vi até na própria TV Globo alguém usando o Júdice, usando o celular, e é para ser usado mesmo, não adianta, né? São os recursos que a gente tem. Claro que você numa grande televisão ou numa televisão de porte médio, você tem N recursos, né? Mas aqui eu gosto de fazer da forma que normalmente a gente faz, quer dizer, como é que é isso, Fernando? Não, é como era a época da Rádio 98, que nela eu trabalhei, como era a época da Mundial, bem anterior, da Mundi Jovem, né? Começou a ter audiência quando a gente mostrava as coisas como eram feitas, quer dizer, ninguém é perfeito, né? Não existe a possibilidade da perfeição. Então, a gente tenta ser o mais próximo possível da perfeição. Estou chamando aqui a Paulinha, porque a Paulinha trabalhou comigo 8 anos, eu estava com você, imagine, Paula, eu estava com você de cabeça para baixo, mas agora eu vou botar você direitinho. Enquanto isso, você vai me ver que eu vou levantar aqui para poder botar ela aqui no pedestal, de forma que depois eu possa focalizar melhor, né? Então a Paula Ranieri, nossa amiga, nossa colega da Tupi, trabalhou na Rádio Tupi durante mais ou menos 8 anos, né? E produtora do meu programa, não é isso, Paulinha? Boa tarde. Oi, Fernando. Olá, internautas. Uma boa tarde. Uma tarde tranquila para todo mundo. Trabalhamos 8 anos na madrugada da Rádio Tupi. E muito me honra, abriu belas portas para mim, me agradeceu muito na carreira. E eu tô olhando para cá, para a câmera do celular, e estou prestando atenção no programa. Então, pode ser que o internauta esteja falando que eu estou meio desperto. Não. Mas foi muito bacana. Os anos todos, se pudesse, lógico, estaria lá, todos nós juntos, fazendo o programa do jeito que foi líder de audiência durante os 15 anos, né? Porque você fez madrugada há 15 anos, não é? Exato, na verdade foram 23 anos ao longo de toda a Tupi, né? Mas na madrugada 15 anos. E você, nos 8 anos finais, você estava participando comigo. E, Paulinha, o que você pode dizer para a família do Sinésio, para todos os nossos colegas,
já que perdemos esse amigo querido para a Covid-19 com apenas 45 anos de idade? Eu fico muito sentida, diversos colegas também que trabalharam conosco na emissora também, sentidos demais. Eu ontem, parte no final da tarde, logo depois que acabou o seu programa, eu soube que o Sinésio estava internado. Eu cheguei a comentar com colegas, nossa, tô sabendo que ele está internado, as pessoas também, está internado, a esposa dele está colocando as informações no Face, e até para tentar, junto até mesmo aos colegas, de alguma forma poder ajudar, mas infelizmente não deu tempo. Isso da noite, por volta das 8h30, eu recebi a notícia do falecimento do Sinésio, e é uma coisa assim que me chocou muito, porque a princípio, conforme foi passando o tempo dessa pandemia, uma coisa até que eu coloquei no Face, os números, antes eram estatísticas, eles passaram a ser conhecidos, amigos e amigos, depois eles passaram a ser nossos amigos, as pessoas mais próximas da gente. E eu tenho amigos que estão infectados, uns estão hospitalizados e outros estão se tratando em casa. Mas receber a notícia que uma pessoa que era tão próxima da gente, eu já tenho 5 anos que eu não vejo Sinésio, mas ele era tão próximo da gente na época que trabalhávamos na rádio, que apesar dos horários serem diferentes, nós na madrugada e ele de dia, ele sempre foi muito solícito e muito gentil conosco. Uma doce figura. Na madrugada, um trato com a gente, precisássemos de alguma coisa, em decorrência dos programas que ele fazia, nós éramos prontamente atendidos por ele. E me chocou muito receber a notícia do Sinésio, porque a gente não quer perder os nossos amigos, os nossos colegas, verdade. As pessoas que são profissionais, que estão. Os profissionais, eu vou completar 40 anos no final do mês. E a gente hoje também soubemos da Daisy Lúcide. A Daisy Lúcide, ela já era no rádio, eu tenho 40 anos, ela, sei lá quantos anos que ela está no rádio, desde sempre. Ela é uma das mulheres fortes do rádio carioca. Pioneira, né? E pioneira. Você tem locutoras de rádio FM e comunicadoras, e você pode contar nos dedos comunicadoras de rádio que botam na mesa, comunicavam com o povo. Então, assim, me choca muito ter essas notícias. São pessoas próximas da gente. E quanto ao Sinésio, me choca demais. Porque foi tudo muito rápido. É verdade. É o cuidado que tem que se ter com essa doença, porque ela evolui com uma rapidez. Outro dia eu estava conversando com o Dr. Munhoz, Paulinha, e o Dr. Munhoz estava dizendo para mim de um amigo, ele era diretor do Hospital Alemão do Amparo, um amigo dele ligou pedindo para o pai, ele conseguiu colocar, havia a condição do respirador, em 2, 3 dias, infelizmente, essa pessoa veio a falecer. E eu estou dizendo isso não é para assustar as pessoas, não, é para dizer, né? Toma cuidado, porque não é fácil. Exato, assim, que o fato do nosso amigo Sinésio sirva também de, às vezes a gente está no dia a dia do movimento de você apurar, de você atender, de você estar ali envolvido com o que está acontecendo de notícia sobre a pandemia, mas às vezes você toca que a gente mesmo também precisa se cuidar. Tem que se cuidar. E eu fico muito entristecida. Hoje ouvi o programa do Pedro Augusto. Sim. Ele homenageou o Sinésio com palavras bonitas. E a gente fica emocionado, claro. E porque ele por 20 anos foi um grande colega. Foi um grande colega, faz parte da história do rádio. E se o Pedro teve algum sucesso,
deve ao talento dele, Pedro Augusto, mas deve também ao talento dos muitos operadores que passaram, e um dos mais marcantes foi o Sinésio. Paulinha, eu gostaria de continuar conversando com você, mas tem que botar outras pessoas também para falar dessa situação, desse momento. É bom saber que você está bem de saúde, né? É bom saber que a gente continua na luta, e o importante é que você se cuide. Então receba aí meu carinho, meu muito obrigado por ter me atendido. Eu que agradeço, deixar um beijo para os internautas, sempre que você quiser, estou à disposição. Lembrando também que nós estamos na torcida pelas orações do nosso colega de Mirral e também do nosso colega, o André Gasparetti, que está entubado. Isso. E ele, graças a Deus, conseguiu um leito, uma internação para ele. Estamos acompanhando. E o Jimmy Hall. E o Jimmy Hall, né? O Jimmy Hall também. E o Jimmy Hall. Exato. Meu abraço para a Luciana Sargentelli, a mulher do Jimmy. Um abraço, Paulinha. Fica com Deus. Pois é. Estou sempre à disposição. Beijinho. Tá certo, beijinho. Eu vou agora fazer aquela situação. Olha, eu mexi no lugar errado aqui, mas agora eu vou mexer no lugar certo. E vou trazer para cá esse celular, que eu quero ver se eu falo. Vamos ver, porque ultimamente eu não tenho tido muito êxito com isso, não. Na abertura lá com, eu acho que é o local lá do nosso querido Dr. Baltazar Salgado. Mas eu vou tentar. O máximo que pode acontecer é, de repente, eu não conseguir. Ou aqui não tem segredo, eu quero mandar um abraço para Elvira Araújo, para Edilane Matos, né? Muito bem, então deixa eu primeiro aqui me situar. Eu queria lembrar, enquanto eu estou tentando falar com o Dr. Baltazar, que é o presidente da Fraternidade da Comunicação, eu queria lembrar que este programa, está aqui ele, este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, espadascatana.com.br. São autênticas espadas samurai, espadas que você pode colocar na sua casa a nível de decoração, né? Eu costumo dizer, não vai fatiar ninguém, porque aí não vale a pena. Aqui, ó, o doutor Baltazar está aqui com a gente, né? Oi, doutor Baltazar, peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Tudo bem, já apareceu, deixa eu colocar o homem lá no pedestal, como manda o figurino. Por que você faz isso? Porque é limitação mesmo, é como eu sei fazer. Então tá aí, ó, nosso querido doutor Baltazar Salgado. Deixa eu só virar a câmera para você ver. Olha lá ele aí. Boa tarde, Baltazar. Boa tarde, Bernardo Sérgio. Boa tarde, co-participantes, nossos que estão ligados conosco. Uma boa tarde. Estamos aqui mais uma vez juntos. Pois é, o Baltazar, durante muitos e muitos anos, é meu amigo há mais de 40 anos. Trabalhou comigo em vários momentos, ele com o talento dele de advogado e de debatedor também, de entrevistado, em programas como o meu, do Luiz Ribeiro, de outros tantos que ele participou. E nós nunca vimos uma pandemia dessa ordem, né, Baltazar? Nós temos hoje uma triste notícia, como nós nos falamos antes, o passamento, né, da nossa querida Daisy Lucid, né? Olha a foto dela aí, né, como atriz, como radialista, e o passamento também do Sinésio, né, o operador da Rádio Tupi. Como você conheceu os dois no trabalho, na luta, o que o amigo teria a dizer? A Daisy Luz, antiga comunicadora de rádio, o nosso colega lá da Rádio Tupi, o Sinésio, também foi ontem, na data dos 40 anos, também novo ainda, foi ceifado por essa peste que avassalou a humanidade aqui no Brasil. E hoje, o nosso amigo também de radiofonia, o Jimmy House, foi internado. Eu ainda há pouco falei com a mulher dele, a Luciana Sargentelli, ele Sim. estava entrando para ser entubado. Você Isso. veja como tantas pessoas conhecidas e desconhecidas também estão sendo alcançadas por essa maldita doença que está assolando a humanidade. E nós não sabemos onde isso vai parar. A verdade é essa, porque vacina não existe. O que existe é um tratamento, um paliativo
ajudar você a respirar, enfim, a se cuidar. Mas se você tem outra doença qualquer, uma hipertensão, se você tem um diabetes, qualquer coisa nesse sentido, a tendência é piorar, porque cura mesmo, remédio para curar não tem. Tem como fortalecer o organismo das pessoas, ajudar a respirar, mas a coisa está sendo tão avassaladora porque os hospitais não estão dando conta. E quantas vidas não estão sendo ceifadas? E quantos amigos estão partindo, as pessoas estão enclausuradas em casa, sem poder trabalhar, a verdade é essa, os empregos estão minguando. Daqui a 2 ou 3 meses, se não for descoberta uma vacina, como será? Não só aqui na nossa cidade, no nosso país, como no mundo. E eu olho com uma certa tristeza tantas questiúnculas, tantas filigranas, tantas coisas pequenas que estão sendo dardejadas entre umas pessoas e outras, quando nós temos que junir esforços para que a humanidade, que o nosso país possa sair dessa crise, dessa peste que vem nos assolando. Eu acho que é um momento de você pensar primeiramente na nação, nas pessoas, deixar as brigas, depois politicamente volta-se ao normal, mas por enquanto temos que junir esforços para combater esse mal que está nos assolando. E nós olhamos isso com uma certa tristeza. As pessoas estão querendo trabalhar, já estavam muitas, uma boa parte estava já sem emprego, sem dinheiro, com isso. Então, a fome já está começando a agraçar. As pessoas estão enfrentando, estão saindo para conseguir dinheiro para as famílias. Nós temos também que olhar isso com cuidado, fazer uma seleção do que pode ser feito para essas pessoas começarem a ganhar dinheiro para suas famílias, pouco que seja. Eu acho que o momento está recrudescendo esses meses e eu olho com uma certa tristeza. Todos nós estamos envolvidos nesse momento. Nós estamos passando por uma fase muito triste, muito lúgubre. É verdade. Eu, preocupado com o Jimmy Hall, né, quando foi internado, eu liguei para o amigo Nenel, o grande compositor e cantor Nenel de Moraes, pedindo a ele, né, porque eu sabia que o filho dele era diretor da UPA da Tijuca. Na verdade, hoje foi um passo além, quer dizer, ele fez concurso e passou como cirurgião. Só que como cirurgião, o filho do Nenel está há 40 dias sem ver o pai, naquele escafandro, aquele uniforme todo, aquele EPI todo, né? E por sinal até vai ajudar com pessoas ali, amigas e tal. Mas é um momento, né? Porque é um momento, os leitos todos estão tomados, as UTIs também, respiradores, os 15 mil respiradores que o governo comprou parece que não vão chegar, porque segundo lá o fabricante perdeu o prazo. Quer dizer, no meio de tudo isso, só nos resta pedir a Deus que haja proteção e que a gente possa mesmo sair dessa situação tão dificultosa, né? Principalmente antigamente, quer dizer, não tão antigamente, há dias atrás, a pessoa de risco era a pessoa de mais idade. Hoje não tem essa coisa de idade. Pessoas como o Sinésio estão morrendo aos 45 anos. Verdade que a Deise tinha 90, mas em contrapartida um bebê de 7 meses veio a falecer, quer dizer, também vítima da Covid há dias atrás. O importante é, como você falou, eu acho que é o que você está falando, sim. Eu acho que tem que estudar, cada caso é um caso, né? Em alguns lugares tem que dar uma maneira, né, Baltazar, de poder permitir que as pessoas também possam oferir o seu dinheiro, de repente até com cuidados, né? Por exemplo, uma loja que só possa entrar 2 ou 3 clientes por momento, né? A máscara, a utilização da máscara e sobretudo, né, Baltazar, os 3 poderes nacionais e os políticos nacionais entrarem no acordo, porque é o que a situação necessita, não acha? Perfeito, não, e você veja, qual é o tratamento que está sendo aconselhado? É você ficar em quarentena, você ficar guardado, escondido em casa, porque não há uma vacina, não há um remédio. Se você tem uma gripe, se você está com catarro, você vai, toma um expectorante, toma uma injeção, mas para essa maldita peste não tem.
Isso. A verdade é essa. A recomendação é você se resguardar, se isolar e se tiver que sair com máscara. Você vê que isso está nos envolvendo de uma maneira que você não sabe até quando irá. Até quando? Essa. Você vê que a população está entristecida, está apavorada. E o que nós vamos fazer? É aguardar, é enfrentar a situação. A ciência, os médicos estão trabalhando noite e dias, até 18 horas por dia, tentando uma vacina para minorar, para combater essa peste que assolou, está assolando, e até quando irá, nós não sabemos a humanidade. Agora, nós sentimos, como nós falamos ainda há pouco, amigos nossos, pessoas conhecidas, estão sendo atacadas, estão partindo, as famílias estão ficando enlutadas, e não é só idosos, não. São jovens, são crianças. Eu acho que o momento que nós estamos passando, eu já estou na casa dos... Eu nunca vi. Olha que quando eu nasci, estava na Segunda Guerra Mundial, muita gente morrendo no combate, mas sabia quem era o inimigo. Agora nós sabemos, mas não temos armas para combatê-los. Perfeito. Dr. Baltazar, muito obrigado por sua presença aqui no dia de hoje. Um fraterno abraço, querido. A honra foi nossa. Um abraço em todos. Um abração. Pois é, este é o Dr. Baltazar Salgado. Pois não, pois não. Uma pequena anotação. As mães, pelos dias delas no domingo. Todos os dias são delas. Isso, bem lembrado. Domingo, nós temos as mães do Brasil e do mundo. Saudações. Perfeito, querido. Um grande abraço, um fraterno abraço, Dr. Baltazar Salgado. E eu vou tentar agora também, aproveitando o ensejo, que a gente tem que aproveitar o tempo mesmo, porque senão fica difícil, né? Eu vou tentar falar com o desembargador, nosso querido amigo, o desembargador José Augusto Araújo Neto. Eu quero saber, houve uma visita do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, e eu quero saber qual é a opinião, o que ele avalia. Dizem até que foi uma visita de surpresa, né? Então deixa eu colocar aqui, enquanto eu falo com você, lembrando da espadascatana.com.br, né? Que é, na verdade, autênticas espadas samurai que chegam a você em qualquer parte do Brasil ou do mundo, espadascatana.com.br. E eu vou aqui então botar José Augusto, né? Hoje em dia tem essa facilidade, nossa senhora, é uma maravilha, né? Quando a gente consegue isso, eu quero agradecer ao Zap, né? Porque afinal de contas é através dele que a gente consegue falar. Tá chamando aí, vamos ver se a gente consegue falar com o doutor Zé Augusto. Doutor Zé Augusto, meu amigo, como vai? Boa tarde. Oi, meu amigo. Só suspende a câmera aí, porque eu não estou vendo um amigo aí, estou vendo só o seu ombro. Aí, suspende um pouquinho mais, por favor. Não, só do nariz para baixo. Mais para cima um pouquinho. Assim? Não, para cima. Vê, às vezes a dificuldade. Aí já melhor. Tudo bem com o amigo? Só não se aproxima muito da câmera. Já estamos no ar. Detalhe é o seguinte, se puder ficar um pouco mais distante, aí tá ótimo. Boa tarde, queria a sua opinião. Eu estou falando com o desembargador José Araújo Neto, né? Advogado, foi promotor e é desembargador. E a minha pergunta é a seguinte: houve uma surpresa na ação, né? Nessa manhã para tarde, surpreendentemente, o presidente Bolsonaro foi visitar o Supremo Tribunal Federal, né? E como é que o amigo avalia essa visita? Seria um distensionamento depois de uma tensão muito grande entre esses, eu diria não só entre os dois poderes, entre os três poderes? A gente pode esperar isso? Ou foi algo de, digamos assim, de assuntar, para falar uma palavra estranha, mas que é verdadeira, do que está acontecendo por lá? Qual é a sua opinião? Olha, Fernando, é uma visita que surpreende a todos, né? Surpreendeu a nós que vimos aqui, uma tropa de empresários, políticos e jornalistas acompanhando aquilo, e uma visita que surpreendeu o próprio
Uma visita, como acontece muito interior, né? Aparecer uma pessoa que você não conviveu, de repente aparece na sua casa, e agora não aparece sozinho, aparece acompanhado de um monte de amigos, né? Isso. Aquilo ali é uma forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal. Um negócio que não caiu muito bem. Eu acho que isso vai sofrer muitas críticas, porque veio num momento impróprio, totalmente impróprio. No momento em que o Brasil está quase que atingindo o pico, já está caminhando para isso, que ainda está em curva ascendente, a questão de mortes aqui, quer dizer, a preocupação tinha que ser agora o problema do lockdown, o fechamento em algumas cidades, não é em todo o país, não. Naquelas cidades ou naqueles estados que o negócio está correndo de uma forma muito preocupante. Nós temos pessoas aqui nos hospitais, aqui no Rio de Janeiro já, morrendo no corredor, morrendo numa cadeira, porque não tem onde colocar numa UTI. Então é uma coisa muito séria isso que está acontecendo. E nesse momento que está acontecendo isso, vão lá pressionar o Supremo para que também fique partidário a abertura do comércio, a abertura de tudo, como se isso fosse possível. Nós temos que pensar em guardar vidas, né? Salvar vidas. Preservar vidas. Eu acho que aquilo ali foi muito impróprio. Eu acho que tem que haver um momento em que isso vai ocorrer. Doutor Zé Augusto, levanta um pouquinho só o seu celular. Levanta só um pouquinho, porque tá agora, aí ficou melhor. Aí tá ótimo. Pode falar. Tá bom. Então, a meu ver, é um momento muito impróprio que ocorreu isso aí. Sei. E a gente fica preocupado, porque a questão aqui está muito séria. Eu acho que esse lockdown já vem muito tarde. Isso já deveria ter ocorrido desde o início, como fez a Finlândia. A Finlândia, antes de chegar a pandemia lá, antes de ter qualquer caso de doença, eles já estavam preparados para a pandemia. Esse é um país que se preparou até para isso. E lá as coisas não foram sérias, porque eles fizeram isolamento desde o início, a propagação não houve, então, de doença. Aqui, quando se teve a notícia, foi se fazendo de uma forma muito branda. A meta era atingir 70% da população em casa. Nunca se chegou nem perto disso. O máximo que chegou foi em torno de 60%, mas a regra era quase 50% e poucos por cento. E em São Paulo, o negócio ficava em torno de 46%, 47%. Ou seja, medidas mais severas tinham que ser tomadas. E isso não aconteceu, né? Aqui foi feito de uma forma, eu acho que muito branda, teria que ser de uma forma mais séria, que hoje nós já estaríamos pensando em sair disso, na volta, como está acontecendo já na Alemanha, na própria França, na Espanha mesmo, que sofreu aquilo tudo, a Itália, que sofreu aquela situação toda, já estão pensando em sair. Nós estamos ainda no auge da epidemia, que eu acho que ainda não atingiu isso, acho que vai acontecer coisa mais séria ainda. E agora está se pensando em acabar com tudo e todo mundo para a rua. Já basta o que as pessoas estão fazendo, que não respeitam a recomendação de ficar em casa e vão para a rua, e está acontecendo essas mortes todas, né? Eu acho que essa recomendação de ficar em casa, eu acho que foi feito, como eu já disse, de uma forma muito branda. Isso me lembrou até, e você há de se lembrar, uma meme que até o negócio viralizou. Renata Vasconcelos, quando falou umas palavras lá, que era repetido que a defesa do Temer disse em relação à denúncia que foi feita contra ele no Supremo Tribunal Federal por crime de corrupção. Diz que era uma denúncia xoxa, capenga, mansa, anêmica, frágil, inconsistente. Eu acho que isso se aplica ao nosso recolhimento domiciliar, esse nosso isolamento, que não foi feito de uma forma como deveria ter sido feito, e nós estamos nessa situação. Eu fico impressionado o presidente tomar uma atitude dessa e ir, nesse momento, acompanhado de empresários, pedirem que haja abertura total, que se pare com isso, que nós temos que pensar na economia. Teve um empresário que falou assim: as empresas já estão na UTI, vai haver muita morte de CNPJs. Meu Quer dizer, Deus. vão morrer empresas. É. E as mortes de CPFs? Não se preocupa com a morte de CPFs? Claro. A morte de CPF está ocorrendo de pessoas que estão na UTI, porque não tem UTI. Nós estamos atingindo já um nível que estão quase todas ocupadas. É verdade. Então, pessoas estão morrendo, a gente vê isso, a televisão
televisão mostrando, pessoas estão morrendo na cadeira, não chegam sequer para a UTI. Por quê? Porque não tem aqueles hospitais de campanha, não ficaram prontos, não temos... não tem respirador. Não temos pessoal, não temos médicos, não temos enfermeiros suficientes. Quer dizer, nessa situação vai se pedir lá para preservar o CNPJ, esquecendo o CPF do miserável, da pessoa pobre que morre lá naquelas condições, que não tem condições de ir para um hospital sírio-libanês, né? Não tem condições de ir para um hospital excelente, vai para o hospital público e acaba morrendo desse jeito. E para complicar isso tudo, nós vemos aqui no Rio de Janeiro que pessoas inescrupulosas do governo estavam fazendo fraudes na compra de respiradores, comprando mil respiradores à base totalizando aí nas transações R$1 bilhão, respiradores que saíram por 200 mil cada um, sequer foram entregues esses respiradores. Quer dizer, a situação toda precária, nós não temos condições de pensar em abertura total do comércio e da liberação das pessoas nesse momento. Eu não estou negando, volto a reafirmar, que a abertura não tem que ser feita. Tem que ser feita, mas com planejamento. Foi aquilo que o Toffoli falou. O governo tem que apresentar um plano, junto com os estados, junto com os municípios. Não é se isolar e atuar contra o isolamento, como o Bolsonaro sempre fez. Ou seja, a gente fica surpreso com uma atitude dessa. Só que dentro do Bolsonaro a gente não pode ficar tão surpreso assim, né? Parece um presidente que não tem assim um aspecto de atuação profissional. Parece um presidente amador. Quer dizer, ele está pensando só em campanha em 2022, esquece 2020, que nós estamos aqui com uma situação terrível a ser enfrentada. É verdade. Isso tudo. É verdade. Basta ver aquela aglomeração que foi feita em frente ao Palácio, de uma forma inconstitucional, pessoal maluco pedindo que houvesse um golpe de Estado no país. Ele desavisadamente vai abraçar, achando que são colaboradores dele, e ainda leva a filha. Eu pensei, meu Deus do céu, se a pessoa não tem amor à própria vida, é um problema dele. Mas, de repente, você levar a filha no meio de uma situação em que toda a saúde mundial está recomendando isolamento e todo cuidado, mostra realmente o destempero. É uma pena, o tempo está urgindo hoje. Eu quero agradecer ao amigo a sua presença mais uma vez e as suas palavras finais, por favor. Eu gostaria de registrar que hoje é um dia triste, como você já registrou também, da sua parte, né? Com a nossa perda da Daisy Lúcide, né? Foi uma debatedora comigo, dividimos bancadas de debate lá na Rádio Tupi, pessoa excelente, de ótimo coração, pessoa competente, e pessoa com uma atitude de patriotismo muito grande. A gente fica muito triste em ver uma grande atriz, e a gente perde assim, também vítima dessa Covid, né, que está matando muita gente. O negócio é muito sério para a gente estar pensando em outras coisas, senão em preservar vidas. Eu acho que o momento é sério. Então, eu me despeço de você nesse dia triste, desejando a todos, né, que nos acompanham um feliz final de semana aí que se aproxima. Muito obrigado, doutor Zé Augusto, e o nosso desejo é o mesmo. Eu vou mostrar aqui, sabe, doutor Zé Augusto, agora nós temos amigas queridas, uma dupla sertaneja muito simpática, moças lindas, novas, a Letícia e Vanessa, que compôs... conhece, já esteve aqui, é verdade. Exato, então acho que o amigo vai gostar, que elas fizeram uma música, elas vão fazer dia 25 na plataforma Fanplay, elas vão fazer uma nova live, e com a pessoa acessa fanplay.com.br e aí a pessoa paga R$8 que vai ser distribuído para as pessoas mais necessitadas. Então vai ser no dia 25 Fanplay, e elas fizeram então uma música muito simpática, Fique em Casa. Vamos ouvi-las. Vamos ouvir. Quem diria que um abraço pudesse ser letal e ter beijos e carinhos só no modo virtual, distantes de corpo e mais juntos do que nunca, precisamos um do outro, não é hora de desculpa, vamos ficar em casa.
deixar de lado eu e priorizar o nós. Deixar de lado eu e priorizar o nós. Então, minha gente, que bacana essa música, né? Vamos ficar em casa. Letícia e Vanessa, guardem esses nomes, não é? Muito bom, muito inspirada, muito bonita. Eu vou trazer algo para vocês aqui agora, que é fruto do sentimento, é fruto do trabalho e nem é mérito absolutamente meu, porque quem fez essa apresentação que eu vou mostrar para vocês, é verdade que a voz é a minha, é verdade que o operador na época, muito provavelmente, seria o Marlon Jordão. Eu tinha um quadro na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, quando eu fiz a Super Madrugada, que era a Palavra Amiga. Era sempre a 1h. A Palavra Amiga no futuro, até depois de um tempo, né, ela resultou, digamos assim, num livro. Esse livro se chama Vida e Sucesso, que você pode até obtê-lo, é de minha autoria. Você pode obtê-lo através do Mercado Livre. Você vai no Mercado Livre, aí tem várias lojas que tem, as lojas americanas tem, o Ponto Frio, não sei se ainda tem, mas tinha, enfim, mas vai no Mercado Livre, é aquele que dá o preço mais em conta se você tiver interesse em pagar e sobretudo em comprar o livro. E esse livro, então, é um resumo desse quadro Palavra Amiga, que nasceu na Rádio Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Isso há muitos anos atrás, quando ainda era bem mais menino, nós fomos para Bandeirantes, o Haroldo de Andrade, o pai, o Haroldo Filho também, o Paulo Lopes, quem mais, o Carlos Bianchini, né? E eu fiz o quarto horário, que era de 4 até as 7 da noite, e para concorrer com um monstro, que era o Júlio Lousada, na Rádio Tupi, a gente criou a Palavra Amiga. E a Palavra Amiga tinha a perspectiva de ser um quadro espiritualizado e ecumênico, né? Em que, você sabe, quando a gente está no rádio, o ouvinte nos tem como um amigo. E como um amigo que ele pode segredar um problema, uma dificuldade, e que a gente pode opinar. Não quer dizer que a gente sempre vai acertar, não quer dizer que a gente sempre tenha a condição de dar uma opinião das mais corretas, mas a gente tenta, né? E o quadro nasceu assim. Então o ouvinte escrevia, né? Hoje já seria através de e-mail, né? Escrevia e a gente dava opinião, a pessoa estava se separando, a pessoa estava com ciúme de outra, a pessoa às vezes era gay, né? E a gente opinava e a partir dessa opinião vinha no final a oração ecumênica, que a gente até toca aqui até hoje no nosso programa. Hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai botar a Palavra Amiga e vamos encerrar de uma maneira diferente pelo dia, né, para não ficar mais pesado do que já está o programa. Mas, e a gente, através de uma rádio da projeção que era e que é a Rádio Tupi, você consegue amigos em todas as partes do Brasil. Hoje eu também consigo, através da internet, em menor escala, mas consigo. Nós temos amigos em Portugal, temos amigos nos Estados Unidos, temos amigos na França, temos amigos na Alemanha, pois é, e em todas as partes do Brasil, inclusive em Tegucigalpa, né, em Honduras. Muito bem. E certa feita me veio uma ouvinte e mandou um escrito tão lindo, chamado Anjinho, né? E eu pensei comigo, como é que eu vou colocar isso no ar? E aí houve a oportunidade, uma ouvinte escreveu a respeito de uma situação, e eu não só respondi com aquilo que eu achava que seria melhor para ela, devido à situação exposta, né? Ela podia até preservar o nome dela, poderia ter dado o nome de Tereza e o nome dela ser Maria, não importava, era o caso, era a tentativa de ajudar, eu dizer muito obrigado para você que perde o seu tempo para me ouvir, né? E então ali foi um momento muito feliz e que a gente encaixou esse anjinho. Mas teve um amigo querido, Luciano Gomes, o mesmo amigo, fotógrafo, famoso, né? Ele fotografa meninas lindas no Brasil inteiro e tal, que teve a bondade de montar esse quadro com a minha imagem
e sobretudo com o som e tal, e ilustrá-lo, inclusive. E você vai ouvir, eu achei que para o dia de hoje, homenageando a Daisy Lúcide, homenageando o Sinésio, pedindo a Deus pelo Roberto Carnazzo, pedindo a Deus pelo Jimmy Hall, que estão os dois internados, o André Gasparetti, também internados, radialistas, né, e a todo aquele que eventualmente esteja internado, né? Não podemos ser egoístas a ponto de pedir só pelos nossos amigos. Eu acho que você vai ouvir, eu vou até mudar aqui assim, eu gosto de mudar com o som lá embaixo, que senão dá uma bronca aí, eu estou falando e dá um barulhão e não é aqui. Então eu vou achar aqui, né? Eu acho que é isso mesmo, Palavra Amiga. Isso foi gravado, você vai ver um estúdio que não é o estúdio atual da Rádio Tupi, que está em São Cristóvão. Por sinal, eu que inaugurei aquele estúdio, né? Fui o primeiro comunicador a fazer programa de lá. Na verdade, vamos ver se está certo, aqui está certo. Na verdade, esse estúdio era um estúdio da Rua do Livramento, onde nós passamos a maior parte da nossa carreira, eu e todos os amigos que lá estão na Rádio Tupi, né? Então, esse é um momento de união, é um momento de agradecer a cada um, porque nos ensinou muito, o Marcos de Giacomo, o Clóvis Monteiro, o Belisário, que chegou bem tempo depois, mas sempre foi um grande comunicador, o Garcia Duarte, eu tenho medo de esquecer os nomes, o Zé Carlos Araújo, meu Deus, o Apolinho, né? Luiz Ribeiro, tantos amigos queridos, Francisco Barbosa, esse é um irmão que eu tenho, não é? E tantos amigos que a gente ali trocava experiências e cada um ensinava um pouco do rádio e aprendia um pouco do outro. E sempre foi assim, e se não for assim, nunca será bom, né? Então eu queria passar para você, acho que você talvez também como eu, nós vamos nos emocionar com essa narrativa. Vamos ver se tudo... Faltou o som que eu não botei, só um minutinho. Pois é, chegamos a um momento da Palavra Amiga, né? Um momento interativo, você pode participar, você pode via carta, se quiser uma opinião amiga, mande a sua cartinha para Fernando Sérgio, Caixa Postal 21190, Rio de Janeiro, Rádio Tupi, Caixa Postal 21190. Por e-mail, você pode mandar para o seguinte endereço eletrônico, fernandosergio@tupi.am, fernandosergio@tupi.am. E vamos então ao ouvinte de hoje com a Paula Ranieri. Fernando, nós temos um e-mail da Cláudia do Andaraí. Fernando Sérgio, neste ano fará 3 anos que meu marido faleceu. Ele tinha 45 anos e foi acometido de um câncer. Eu tenho 36 anos, uma filha pequena e mesmo assim me sinto solitária. Tentei refazer minha vida afetiva, mas não consigo. Às vezes percebo que tento encontrar qualidades que meu marido tinha nos outros homens e aí acabo me decepcionando. Acho que eu não vou conseguir esquecê-lo e também me relacionar novamente. Sofro muito, pois sinto muita falta dele e eu ainda tenho as suas coisas pessoais, como fotos, anotações, e eu não consigo me desfazer delas. Fernando, preciso de uma orientação, pois eu acho que essa saudade ainda vai acabar comigo. Vai acabar com a sua vida, né? Não que necessariamente você vai morrer por causa disso, acabar com a sua vida emocional. Eu sei que é muito duro, né, quando a gente perde uma pessoa, notadamente numa idade que você espera que vai viver muito mais tempo, é o caso dele que se foi com 45 anos, é uma tragédia na vida mesmo. Geralmente o luto se leva por um ano, né? Antigamente se falava isso, durante um ano a viúva ficava de preto, hoje já não existe mais isso, mas antigamente era assim. E na verdade por quê? Porque realmente é o tempo em que a gente se corrói por dentro, é o tempo que a gente sente muita saudade, que a gente sofre, que a gente chora muito. Passado esse primeiro ano, as coisas vão se assentando. Não que você vai deixar de ter saudade, porque saudade é uma coisa extraordinária que fica e que lembra, né? Outro dia eu ouvi não sei quem dizer, e eu achei com muita propriedade, não sei se foi um escritor famoso, uma coisa qualquer, que diz: saudade é o amor que fica. E realmente é isso. Mas eu quero que você pense da seguinte maneira: você também é uma jovem mulher, não é?
E se tem 3 anos que ele se foi, você tinha 33 anos e ele era bem mais velho que você, tinha 45. Então está mais do que na hora de você repensar a sua vida, não só por você, mas também pela sua filha pequena, que vai precisar de uma criação saudável, e de repente, quem sabe, você encontra uma pessoa, mas não compara essa pessoa com o seu marido, né? É natural que você tenha talvez uma ou outra lembrança dele, uma ou outra foto, mas não tenha coisa demais. Reformula a sua vida e não busque na outra pessoa a reeleição do seu marido, não é? Nem pense que ele vai ficar zangado onde quer que ele esteja, porque de repente você vai refazer a vida, porque é o tempo que Deus nos deu para que ele estivesse aqui, não é? E onde quer que ele esteja, se ele a amava, como você disse, ele estará querendo a sua felicidade. Então acho que é você que está se colocando esse obstáculo na frente, que você deve tirar, e espero que você tire. Em função disso, Cláudia, eu separei uma colaboração de um ouvinte. A Ângela Regina Trindade me fez o favor de mandar um e-mail muito bonito de um médico oncologista, que é o médico que trata do câncer, que eu não conheço. O nome dele é Dr. Rogério Brandão, não sei se ele é do Rio. Gostaria até de saber e parabenizá-lo pessoalmente. Ele escreveu, e ela me mandou, me repassou, o nome, definição, o texto, definição de saudade. E eu queria pedir a você, Cláudia, e a todos aqueles que passam por problemas semelhantes ou que têm medo de passar, que prestassem atenção, porque eu não conseguiria falar algo melhor do que este médico definiu. E é ele quem diz: como médico cancerologista, já calejado, com longos 29 anos de atuação profissional, posso afirmar que cresci e modifiquei-me com os dramas vivenciados pelos meus pacientes. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão até que, pegos pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Recordo-me com emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria, que é o tratamento de crianças com câncer. Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças. Até o dia em que um anjo passou por mim. Meu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos, calejada por 2 longos anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de químicos e radioterapias. Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Via chorar muitas vezes. Também vi medo em seus olhinhos. Porém, isso é humano. Um dia cheguei ao hospital cedinho e encontrei meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe dele. A resposta que recebi ainda hoje não consigo contar sem vivenciar uma profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida. Indaguei então. E o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai. E no outro dia, acordamos em nossa própria cama, não é? Aí lembrei das minhas filhas, na época crianças de 6 e 2 anos, com elas eu procedia exatamente assim. E respondi para o meu pequeno anjinho: é isso mesmo. O anjinho disse: um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Fiquei entupigaitado, disse ele. Não sabia o que dizer. Chocado com a maturidade que o sofrimento acelerou, a visão e a espiritualidade daquela criança. E minha mãe vai ficar com saudades, emendou elazinha. Emocionado, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei: e o que a saudade significa para você, minha querida? Exatamente o que eu tinha a lembrança e falei há pouco com vocês. Criancinha foi que falou, nada, ninguém tão importante do ponto de vista de humanidade, né? Não foi um doutor, foi a criança que respondeu. E agora me lembrei. A criança olhou para ele com seus olhinhos infantis
machucados pela dor de uma doença terrível, e disse: saudade é o amor que fica. Aí o doutor continua dizendo da idade dele, dizendo: hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um a dar uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade. Saudade é o amor que fica. Meu anjinho já se foi há longos anos, mas deixou-me uma grande lição que ajudou a melhorar a minha vida, a tentar ser mais humano e carinhoso com meus doentes, a repensar meus valores. Quando a noite chega, se o céu está limpo e vejo uma estrela, chamo pelo meu anjo, que brilha e resplandece no céu. Imagino ser ela uma fulgurante estrela em sua nova e eterna casa. Obrigado, anjinho, pela vida bonita que teve, pelas lições que me ensinaste, pela ajuda que me deste. Que bom que existe saudade. O amor que ficou é eterno. Atitude é tudo, diz ele. Seja mais humano e agradável com as pessoas. Cada uma das pessoas com quem você convive está travando algum tipo de batalha. E como cada uma dessas pessoas precisa da solidariedade. A mesma solidariedade que nesse modesto quadro estamos dando agora a Cláudia, que sofreu a perda do seu marido por câncer há 3 anos atrás. E que precisa entender que saudade é o amor que fica. Esse amor foi página virada. Volta e meia há de ser lembrado no seu interior com uma pequena dor, uma lágrima que há de rolar. Mas a pessoa que te ama, Cláudia, tenha a mais absoluta convicção, onde quer que esteja, há de querer a sua felicidade e a felicidade da sua filha. E é por isso, em memória dele, que você deve refazer a sua vida e procurar ser feliz. Pois é, né? Foi o tempo, tudo na vida passa. Um dia eu e você, nós todos vamos passar. Mas o importante, eu até tirei o casaco, fiquei tão emocionado. O importante é o que nós deixamos, ou que nós possamos deixar. Outro dia eu ouvi algo espetacular. Estava escrito num lugar, e pena que não deu para ver o autor da frase, mas que esse autor, ele agradecia, era um papel meio que jogado ao vento. Achei curioso, peguei e de repente estava lá uma frase dizendo: muito obrigado aos meus antepassados por aquilo que me legaram. Eu acho que esse é o objetivo da vida. E eu quis passar esse quadro não só pela minha narrativa, pela minha voz, pelo meu improviso talvez, mas para mostrar o talento dos operadores de rádio. Que coisa bonita, que coisa perfeita, que coisa quase perfeita. Perfeito não, porque perfeito é Deus. Mas que deixou esse sentimento e deixa esse sentimento na gente. A arte é isso. A mesma arte exercida pelas pessoas que são artistas, pelas pessoas que amam aquilo que fazem, não importa se publicamente ou se pessoalmente. A mesma arte da Daisy Lucid, que se foi, mas deixou uma estrada linda, e de tantos outros que se foram, né? O Sinésio na operação, 45 anos apenas, mas quem somos nós para sabermos os desígnios divinos? O importante nesse momento é que sejamos juntos, que possamos nos unir, como disse o Dr. Baltazar Salgado aqui há pouco. Parar com esse negócio de política, calma, calma. Vamos pensar em salvar vidas, que é o mais importante. O mais importante não é a economia só existe se tiver vidas para desenvolvê-la. E talvez aí estejamos recebendo uma grande lição, que tenhamos de ser mais amigos, mais verdadeiros. Aliás,
algo que nos foi dito há mais de 2020 anos atrás, por um filho de um carpinteiro, Jesus, que nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que tudo isso não está ocorrendo porque o homem esqueceu de amparar os seus mais necessitados? Se o homem não se esqueceu de destinar muito mais verbas para a saúde, para a ciência, do que para armamentos? É o que nós vamos saber num futuro provavelmente não muito distante. A todos o meu carinho, meu abraço com amor. Até amanhã, se Deus quiser, às 4 da tarde. Namastê.